Queridos, o Apocalipse nos apresenta a agenda de Deus para o futuro da humanidade. Ao analisar a situação e o comportamento das nações, a política, a economia, a postura das religiões, e mais ainda o comportamento em massa de 7 bilhões de seres humanos, chegamos à conclusão de que a humanidade, de fato, está marchando a passos largos para o Apocalipse. Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, autor do livro intitulado O Futuro, ele nos diz assim: há um consenso claro de que o futuro que começa a surgir será bem diferente de tudo o que vimos no passado. Jamais testemunhamos tantas mudanças revolucionárias ocorrendo ao mesmo tempo em um movimento de convergência como no cenário atual. Quando você faz um paralelismo entre o cenário atual e o cenário profético do Apocalipse, facilmente você chega à conclusão de que o mundo, sabendo ou não sabendo, tendo consciência ou não disto, o mundo está alinhado com o cenário profético do Apocalipse. O Apocalipse, na realidade, prevê uma unificação de forças e um ponto de convergência, conforme Al Gore discorre a respeito do mundo e do cenário atuais. O que nós entendemos, queridos, é que ao analisar o que é e o que deveria ser, ao analisar o futuro que nós estamos criando agora, chegamos à conclusão de que, se não houver uma intervenção divina, ocorrerá o suicídio da humanidade. Para que nós tenhamos consciência do que está acontecendo, basta apenas uma informação na área ecológica. A cada dia o mundo produz 90 milhões de toneladas de poluição que concorre para o aquecimento global. E os estudiosos afirmam taxativamente que cerca de 1/4 desta produção diária de poluição no mundo fica retida na atmosfera, gerando calor por mais de 10 mil anos. Interessante que os protagonistas da revolução científica, como Copérnico, Galileu, Isaac Newton, Descartes e até mesmo Francis Bacon, estes homens afirmavam que, independente dos planos de Deus, o conhecimento concorreria para o progresso e a humanidade então teria controle e domínio sobre a natureza. Séculos já se passaram e o que nós confirmamos hoje é que o homem não tem domínio e nem controle sobre a natureza. O homem está, na realidade, cometendo a incoerência de destruir o seu próprio habitat. O que você me diria de um pai de família com um trator demolindo sua casa sem ter condições de reconstruí-la? O que você diria deste homem? Em que estado psicológico você o consideraria? É o que está acontecendo. Nós estamos destruindo a nossa casa, o nosso habitat, o nosso planeta. O homem, lamentavelmente, está indo nesta direção. E por isso muitas pessoas, ao analisarem o futuro do mundo, sentem medo. Outras olham para o Apocalipse também com
medo do futuro. O que nós precisamos entender é que o conhecimento do futuro nos mostra que onde as pessoas veem um fim, na realidade acontecerá o recomeço. Um dos ícones da reciclagem no Brasil, ele fez uma declaração interessante em uma reportagem. Ele disse que quando as pessoas olham para o lixão, veem um fim, mas ele vê o recomeço. Entendo que é esta visão que nós devemos ter, queridos. Ao analisar as profecias do Apocalipse, onde as pessoas veem um fim, nós devemos ver com os olhos da fé o recomeço de um mundo incomparavelmente melhor. A preocupação com o futuro tem feito com que 95% dos norte-americanos acreditem no ocultismo, na superstição e no charlatanismo. Astrologia, cristais, discos voadores, fantasmas, são crenças entre os norte-americanos. E isso tem concorrido para que eles sejam ludibriados e desviados da verdade. Eu entendo que o que deve, na realidade, nos preocupar não é o que vai acontecer, mas é quem vem. Nós devemos, de fato, estar atentos para o fato de que mais importante do que saber o que acontecerá no futuro é conhecer, amar e servir quem virá no futuro, Jesus Cristo. Portanto, nós encontramos no Apocalipse duas grandes revelações, e a maior delas é a pessoa de Jesus, que de fato é o personagem central do Apocalipse e que deve ser o personagem central da nossa vida e da nossa família. Existem declarações muito fortes no Apocalipse, é verdade, mas também existe no Apocalipse declarações que vocês verão de bênçãos e de uma transformação eterna, sem precedentes e de um valor incalculável. Existe um texto no Apocalipse, no capítulo 11, versículo 18, que diz o seguinte: na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem o quê? A terra. Queridos, essa última declaração, para destruir os que destroem a terra, ela é surpreendente. Quem no primeiro século da nossa era imaginaria que o homem teria poder para destruir a terra? E aqui Deus então declara que o homem iria destruir o planeta e que ele então tomaria as providências. Existem hoje nações, como os Estados Unidos, que têm condições de destruir esse planeta várias vezes. O que não se imaginava no tempo em que o Apocalipse foi escrito. E diante deste quadro, nós vemos então no capítulo 1, versículo 1, a declaração de que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Aqui nós vemos, queridos, que a maior revelação do Apocalipse é Jesus. E a segunda maior revelação do Apocalipse são as coisas que em breve devem acontecer. E nesta revelação, nós vemos a participação do Espírito Santo no versículo 4. A expressão 7 espíritos diante do trono
revela a perfeição, a plenitude do Espírito de Deus, através do número 7. E aí nós vemos que a Trindade participa da revelação deste livro. Nós vemos que o substituto de Lúcifer, o anjo Gabriel, também participa da revelação deste livro. E o último dos apóstolos, aquele que estava mais próximo de Jesus, João, também participa da revelação deste livro. Deus, na realidade, escolheu entre os anjos o maior representante, entre os apóstolos o melhor representante, para então envolver na revelação desta mensagem, que de forma especial é para mim e para você. Amém? Queridos, a palavra revelação significa afastar o véu. Dentro dela você encontra duas palavras, véu e ação. A ação do Espírito Santo em afastar o véu, que separa o mundo visível do invisível, o mundo presente do mundo futuro. Este véu que separa o mistério da revelação. Então, o próprio livro já mostra que ele não é um mistério, como muitos pensam, mas ele é de fato uma revelação. E ele revela quem é Jesus, ele revela o que Jesus faz, ele revela o que Jesus tem, ele revela o que Jesus sente por mim e por você, a partir do capítulo 1. Quem é esse Jesus? O capítulo 1, versículo 5, nos mostra que Jesus é a fiel testemunha. O que isso significa? Significa que o juiz testemunhou o seu drama pessoalmente. O juiz que vai te julgar, ele também é a fiel testemunha. Dá para você entender isso? Significa que, como fiel testemunha, Jesus esteve ao seu lado 24 horas por dia. Ele conhece a sua vida, ele conhece o seu coração, ele conhece as experiências, sabe, que lamentavelmente afetaram o seu caráter. Ele conhece a sua carga genética, ele conhece a sua genealogia, ele conhece as suas intenções e os seus sentimentos e motivações. Ele conhece o seu drama. Ele sabe como o inimigo usou pessoas, usou coisas, usou circunstâncias, usou até mesmo objetos para ter acesso aos seus pontos fracos e te induzir ao pecado. Ele conhece o drama de alguém que lamentavelmente é viciado, que tem maus hábitos, que sofre com isso e até então não conseguiu libertação. Com uma fiel testemunha, ele sabe tudo a respeito da sua vida, mais do que você imagina. E ele é o juiz. O texto fala que ele é o primogênito dos mortos. Não significa que foi o primeiro a morrer. Primogênito no original aqui significa o principal dentre todos os bilhões de seres humanos que já não estão mais entre nós. O texto também afirma, queridos, mais do que isso no versículo 15, que ele é soberano. Ele afirmou taxativamente em Mateus capítulo 28, verso 18, toda autoridade, poder, me foi dado no céu e na terra. Quem diria que aquele jovem Deus, na forma real de um jovem carpinteiro, era Emanuel, Deus conosco? Quem imaginaria? Quem imaginaria que ele era o soberano? Que ele era exatamente a fiel testemunha? O texto ainda nos diz mais do que isso. Afirma no versículo 8 que ele é o alfa e o ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. No versículo 17 diz que ele é o primeiro e o último. E no versículo 18, uma identificação irrefutável e contundente. Ele afirma quem ele é, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Quem unicamente poderia fazer essa afirmação? Unicamente o Filho de Deus, Jesus Cristo. E o que é que Jesus, além de ser, o que é que ele faz? A palavra nos mostra que ele revela. De acordo com Amós capítulo 3, verso 7, Deus não fará coisa alguma
sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E Jesus então revela para João, o discípulo amado, as coisas que aconteceriam desde o primeiro século até a sua segunda vinda. Existem, na realidade, 3 linhas de interpretação e compreensão do Apocalipse. Existe a linha preterista, que afirma que o livro do Apocalipse se cumpriu nos dias dos apóstolos. Existe a linha futurista, que afirma que as profecias do Apocalipse acontecerão ainda no futuro. E existe a linha historicista, que é a linha da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que acredita que as profecias do Apocalipse têm se cumprido desde João ao longo da história até a segunda vinda de Cristo. Nós somos historicistas. Nós acreditamos que o Apocalipse tem se cumprido ao longo dos séculos e que falta muito pouco para finalmente Jesus Cristo voltar. Amém? Então, queridos, o que é que Jesus tem em suas mãos? O texto nos mostra que Jesus tem em suas mãos toda a hoste angélica. Por favor, versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas. Como o número 7 representa a plenitude, e as estrelas, de acordo com o versículo 20, representam os anjos. Isso significa que o Paulo falou em Hebreus no capítulo 1, de que os anjos se dobrariam diante de Jesus Cristo, é verdade. Jesus tem em suas mãos toda a força universal de anjos magníficos em luz e poder. O Apocalipse fala que Lúcifer arrastou consigo a terça parte dos anjos. Matematicamente falando, de cada 10 anjos, 3 se rebelaram contra Deus, 7 ficaram firmes ao lado do Criador. Por implicação, podemos então afirmar que para cada demônio que Lúcifer usa para infernizar a tua vida, infernizar a tua família, infernizar a igreja de Cristo, para cada demônio, Deus tem no mínimo 2 anjos magníficos em luz e poder. Amados, Deus é mais. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem o impedirá? E esses seres obedecem às ordens diretas do centro do universo, do trono de Deus. E Hebreus 1,14 diz que são espíritos ministradores que labutam pela nossa salvação. Que você acredite ou não, anjos são reais. E estes seres trabalham para que nós voltemos a mente para as coisas eternas e invisíveis, para que nós entreguemos o nosso coração a Cristo. Eles estão trabalhando de dia e de noite pela minha e a tua salvação. E Jesus tem esses anjos em suas mãos. O que mais Jesus tem em suas mãos? O texto aqui do capítulo 1, versículo 18, última parte. E tenho as chaves da morte e do inferno. Se existe uma chave que eu não gostaria de ter, seria essa. Mas Jesus disse, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Queridos, Jesus está falando da casa do diabo. O diabo é um inimigo que não tem nem as chaves da sua casa. As chaves estão nas mãos de Jesus, porque ele já recebeu a ação de despejo, por não pagar o aluguel e o condomínio, por querer usurpar o que não lhe pertence. Então, quando a palavra diz que Jesus tem as chaves do inferno e da morte, significa que ele tem as chaves da casa do seu maior inimigo. E o próprio Cristo há de prendê-lo. O anjo que prende Lúcifer no milênio é o próprio Jesus Cristo. Então veja o que Jesus tem em suas mãos. Jesus tem em suas mãos a igreja. Inclusive o texto mostra que ele está andando entre os candeeiros. Jesus nesse momento pode estar andando aqui entre os corredores dessa igreja, sim ou não? Isso significa, queridos, que ele é o protetor. Ele cuida da sua igreja, para que as portas do inferno não prevaleçam sobre ela. A igreja pode passar por crises,
mas ela no final obterá vitória, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Passamos por situações difíceis, é verdade, mas o que importa é o final. No final, Deus sempre triunfa, Deus sempre vence, Deus sempre resolve, sempre soluciona. O que nós precisamos é confiar de que Ele cuida da sua igreja ao longo da existência, porque o foco de Jesus no Apocalipse não é o mundo. O foco de Jesus no Apocalipse é o remanescente que guarda os seus mandamentos e tem fé nele. Este é o foco de Jesus em todo o Apocalipse. E você faz parte do remanescente? O que é que Jesus faz, queridos? O texto nos mostra o que ele tem e o que ele faz, mas o que nos importa saber agora é o que ele sente. O que é que Jesus sente? Veja, queridos, no versículo 5, aquele que nos ama. Esse Cristo sente um amor inigualável por mim e por você. Se você tem dúvidas do amor de Cristo por você, olhe para a cruz. A cruz é uma revelação contundente de que Jesus nos ama de forma absoluta. Jesus nos ama de forma eterna. Jesus nos ama de forma incondicional. Aquele que nos ama, ali na cruz, Ele fez a maior transação da existência da humanidade. Ele trocou a vida que Ele merecia pela morte que eu e você merecíamos. E tudo isso Ele fez por amor. E a graça de Deus é resultante do seu amor. As atitudes de Cristo sempre são movidas pelo amor. Inclusive as coisas que em breve acontecerão. Há pessoas que não entendem essa expressão do capítulo 1, verso 1 e verso 3. As coisas que em breve acontecerão. E no versículo 10 diz: o tempo está o quê? Próximo. E há aqueles que pensam que a volta de Jesus está demorando demais. Mas por favor, queridos, primeiro entenda o que nos diz 2 Pedro 3, verso 8. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 diz que Deus não conta o tempo como nós contamos. Ele diz assim: não se esqueça disto. Não se esqueça de que para Deus um dia é como o quê? 1000 anos. E 1000 anos é como o quê? Então, por favor, quando você pensar em relação à volta de Cristo e pensar que a volta dele está demorando, lembre-se, Deus criou o tempo. Ele não está limitado pelo tempo. E Deus não contabiliza o tempo em horas e dias como eu e você que estamos limitados. Para Ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como o quê? Um dia. Segunda coisa, queridos, lembremos-nos que o tempo que nós esperamos por Cristo é equivalente a menos do que a nossa vida. Uma pessoa que viveu 50 anos, ela esperou pela volta de Cristo quantos anos? Quantos anos? Depende. Se ela foi convertida aos 20, e a partir daí se preparou para a volta de Jesus, sentiu saudades de Jesus, desejou a volta de Cristo, viveu em função, pela fé, deste acontecimento que será excepcional, então ela não esperou 50 anos, ela esperou quanto? 30 anos. É interessante lembrar o que Paulo nos afirma, em 1 Coríntios 15, verso 52, ele diz assim: num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Veja a expressão de Paulo, num abrir e fechar dos olhos. Quantas vezes você pisca os olhos por minuto? Quantas vezes? Você pisca os olhos sem saber várias vezes, e tão rápido que você nem percebe. Quando Paulo disse num abrir e fechar dos olhos, está dizendo que num piscar de olhos, Jesus voltará. Então
a visão sobre a volta de Cristo é que de fato o tempo está próximo. A questão, queridos, não é quanto tempo falta para Jesus voltar. A questão é se, como adventistas do sétimo dia, nós estamos levando a religião a sério. Se nós estamos de fato nos preparando para a volta de Cristo, se nós estamos com os pés na terra e com os olhos no céu, se nós estamos procurando as coisas invisíveis, porque elas são eternas, e as visíveis são efêmeras, passageiras e transitórias. Por isso o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2, apela para que nós busquemos as coisas que são lá do alto, e não as que são aqui da terra. Para que pensemos nas coisas que são lá do alto. O fato de eu estar aqui num sábado pela manhã, sinaliza que eu estou buscando as coisas lá do alto, que eu estou pensando nas coisas lá do alto. No momento que você separa um tempo deste, para ouvir a palavra de Deus, a mensagem dele para você, você na realidade está evidenciando o que está no silêncio do teu coração, de que apesar de suas imperfeições, de suas limitações e de seus problemas, você deseja e crê na vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Deus seja muito louvado por isto. E a palavra aqui, queridos, nos responde uma pergunta. Devemos sentir medo do futuro? Por que sentimos medo do futuro? Veja, por favor, o que nos diz o capítulo 1, verso 17. Capítulo 1, verso 17, nós encontramos uma linda declaração. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Interessante que a mesma reação de João, quando teve a visão de Cristo, foi a mesma reação de Daniel, no capítulo 10, versos 5 a 9, quando teve a visão do Filho de Deus glorificado. Ele caiu a seus pés como morto. Queridos, se nós temos que cair, que caiamos aos pés de Jesus, clamando pelo seu poder em nossa vida, em nossa casa, em nossa igreja, clamando para que o Espírito Santo faça em nosso coração aquilo que nós não podemos fazer. E ele então cai nessa situação, glorificado. Mas na realidade a ênfase do Apocalipse está em Jesus como o Cordeiro de Deus e não como o leão da tribo de Judá. É interessante lembrar que no Apocalipse nós encontramos 26 referências a Cristo como Cordeiro de Deus e apenas uma em Apocalipse 5:5 a Jesus como leão da tribo de Judá. Na realidade, ao longo do Apocalipse, o apelo de Cristo é para a cruz, é para o seu amor, para a sua ternura, para o que Ele está disposto a fazer por mim e por você. E aqui o texto nos mostra que diante disso não temos o que temer. Então, no versículo 17, porém Ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o quê? E o último. Você pode imaginar neste momento, neste instante, apesar do que aconteceu com você nesta última semana, apesar do que está acontecendo em tua vida, apesar da maneira como você está vivendo, em casa e no mundo, você pode imaginar Jesus colocando a sua mão sobre a sua cabeça e dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Você pode imaginar Jesus falando para você as palavras que encontramos no capítulo 2, versículo 10, diz o texto bíblico, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei o que? A coroa? A coroa da vida. Queridos, o diabo tem colocado alguns de nós em prisões psíquicas, morais, emocionais, tem nos oprimido com medo, tem nos feito sofrer. Mas veja o que Ellen White nos diz: aqueles que desconfiam de Deus têm 1000 temores acerca do futuro. Ela ainda afirma, não somos por nosso Salvador animados a entreter dúvidas e temores,
nem perspectivas desanimadoras. Isso não traz alívio e deve ser repelido e jamais alimentado. Podemos ter alegria inefável e gloriosa em nossos dias. A fé se fortalece através do sério conflito com a dúvida e o medo. O que é medo? Medo é insegurança diante de um perigo real. Não é desse medo que Jesus está falando. Esse medo é racional. Esse medo coloca na balança da razão os prós e os contras. Esse medo te impulsiona a fazer a coisa certa. Mas existe um outro tipo de medo. Um medo patológico. Um medo irracional. Que te leva a desenvolver fobias e chega até mesmo a uma situação clínica. O medo que afeta os seus pensamentos e a sua percepção. O medo que afeta o seu organismo e o seu sistema neurológico. O medo que faz com que você se desespere e entre em estado de precipitação. O medo que faz com que você fuja de Deus e não corra para os braços de Deus. É esse medo que Jesus está dizendo para você não sentir, o medo irracional. Veja o exemplo dramático de Adão e Eva em Gênesis 3, 8 a 10. Ouvi a tua voz e tive medo, e aí entrou em estado de fuga, porque a culpa gera esse medo que conduz ao desespero. A ansiedade, a falta de fé, o pecado, são coisas que geram medo que nos afasta de Deus. Mas o medo racional nos leva a buscar forças e coragem no Senhor. Então, quando Jesus disse não temas, Ele está se referindo ao medo que não é moderado, que não é racional, mas um medo que te leva ao desespero, o medo que causa problemas na sua percepção e seus pensamentos, o medo que te leva a praticar atos de desespero, a não raciocinar de causa para efeito e a fugir de Deus. É este medo que Jesus aqui está dizendo para nós não termos, mais de 300 vezes na Bíblia. É um medo infligido pelo próprio diabo. Então nós vemos aqui, queridos, que o aspecto emocional pode afetar a nossa espiritualidade, mas também a nossa espiritualidade, quando se trata de um relacionamento de amor e fé com Cristo, pode nos ajudar a dominar as emoções, de forma que você não pode pensar em crescimento espiritual sem maturidade emocional. Todo aquele que cresce em Cristo, na sua graça espiritualmente, passa também a experimentar maturação emocional. Por isso não temas. Não temas, porque esse Cristo, o Apocalipse nos revela 3 coisas. Esse Cristo, Ele te ama. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Esse Cristo, mais do que isso, Ele te liberta. É o que nós vemos, queridos, no versículo 5 também. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Deus primeiro nos liberta e depois Ele nos dá a sua lei. Então, esse Cristo me ama, esse Cristo me liberta de maus hábitos, me liberta do vício, me liberta do pecado. De repente eu posso estar nesta manhã falando para alguém que está sofrendo há anos com uma tendência pecaminosa que não consegue vencer. E você tem medo que as pessoas descubram. De repente estou falando para alguém que não consegue ser feliz, porque lamentavelmente se encontra cativa, presa em uma cadeia de circunstâncias que lhe causam vergonha, medo e te conduz a práticas autodestrutivas. O texto bíblico diz que esse Cristo te liberta. O cristianismo é a religião da libertação. Jesus foi ungido para nos libertar, de acordo com o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 16 a 18.
na história do povo de Israel, depois de 400 anos de opressão, de escravidão, Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus tinha consciência e empatia pelo sofrimento e a dor do seu povo. E Ele manifestou uma libertação nacional, histórica e gloriosa, com as maiores manifestações físicas, em termos de fenômenos divinos na história da terra. Em tempo oportuno, Deus te libertará se você não desistir. Ele te convida para se aproximar dEle, para receber a sua misericórdia. Ele afirma que conhece e sente compaixão das tuas fraquezas, dos teus pontos fracos. E Ele fala que em tempo oportuno te dará o socorro e te libertará. Vocês querem ler o texto? Hebreus capítulo 4. Bíblias abertas em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, queridos. Versículo 16. O texto bíblico aqui nos diz o seguinte. Hebreus capítulo 4. Sublinhe esse texto. Leve essa mensagem em seu coração. Versículo 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem. Acheguemo-nos, versículo 16, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? E acharmos graça para socorro em ocasião, o que, queridos? Socorro em ocasião oportuna. Você pode imaginar esse socorro de Deus em seu favor, transformando os seus pontos mais fracos em pontos fortes, como resultado da graça, da comunhão, da priorização da sua espiritualidade e da sua fé. Querido, se você quer ser liberto do medo, por favor, viva de acordo com o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Se você quer essa libertação, viva de acordo com o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes e guia-me mansamente a águas tranquilas. Se você quer ser liberto deste medo, liberto deste pecado, deste mau hábito, liberto dos seus traumas e de suas tendências e temores, viva, por favor, de acordo com o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você deseja que Jesus realize com poder esta libertação em tua vida, viva de acordo com os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Viva de acordo com estas mensagens, e além da libertação, você vai experimentar a bênção da felicidade que vem de Deus. O livro do Apocalipse, queridos, fala sobre felicidade. 7 vezes no Apocalipse nós vemos bem-aventurados. Inclusive no capítulo 1, verso 3 diz: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem e guardam o que está escrito na profecia, porque o tempo está o quê? Está próximo. Bem-aventurados. O Apocalipse fala que é possível ser feliz. E há pessoas que pensam que não têm o direito de serem felizes. Há até aqueles que se acham culpados quando se sentem felizes. Há pessoas que pensam que serão salvas pela infelicidade. Isso não é de Deus, isso não é bíblico. O Espírito de profecia nos diz, queridos, o seguinte: se há alguém que deve fruir
felicidade real, mesmo nesta vida, é o fiel cristão. O Espírito de Profecia ainda afirma: devemos ser o povo mais feliz da face da terra. Como é que tu me explicas isto? Como é que você me explica a felicidade no Apocalipse? Você entende melhor quando você consegue compreender e assimilar o Sermão do Monte. Quando Jesus, em Mateus, no capítulo 5, apresenta as bem-aventuranças. Aí você começa a entender que você tem em Cristo o direito de ser feliz, que você deve, orientado biblicamente e guiado pelo Espírito Santo, procurar ser uma pessoa feliz e fazer a sua família feliz. E nós sabemos que o segredo da felicidade não é você buscar ser feliz, mas é você fazer o outro ser feliz, movido pelo amor de Cristo, sim ou não? E quando você procura fazer o seu esposo uma pessoa feliz, quando você procura fazer a sua mãe uma pessoa feliz, você se sente feliz. A igreja deve labutar para amar e fazer os seus membros felizes aqui dentro e não infelizes. Porque o povo de Deus, ela que nos diz, deve ser o mais feliz da face da terra. Amém? 3 mensagens especiais de Cristo para você nesta manhã. À luz do capítulo 1 do Apocalipse. Primeiro, Cristo te ama. Segundo, Cristo te liberta. Terceiro, Cristo virá. Amém? Cristo retornará a esse mundo. Mas nós temos que fazer a nossa decisão, queridos. No século I, a decisão consistia: sigo a César ou a Cristo? Hoje, no século 21, a decisão consiste: sigo o mundo ou sigo a Cristo? Sigo o meu eu ou sigo a Cristo? Essa semana, eu coloquei no Facebook que em cada coração há um trono e uma cruz. Quando você faz o que você quer, quando você vive do jeito que você quer, quando você pensa que não precisa de Deus, quando você negligencia a oração, quando você vive o Evangelho de forma superficial, quando você é indiferente aos apelos do Espírito e da Palavra, você assume o trono da sua vida, passa a viver do jeito que você quer, mas Jesus é colocado na cruz estendida entre os céus e a terra. Não obstante, quando Cristo, o soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Ele assume o controle da sua vida, e você se submete a Jesus, e Ele se torna o Senhor da tua vida. Quando Jesus Ele se torna o guia divino da tua vida, quando Ele se torna o teu Salvador, quando você segue a Jesus, Ele assume o trono, o controle e a administração da tua vida, e o teu eu é crucificado, e sangra, não é fácil. Mas o paradoxo de Deus, quando eu morro, aí é que eu vivo em Cristo Jesus. Deus seja grandemente louvado por isto. Então te pergunto, queridos, nesta manhã, você entendeu a mensagem de Deus para você? Você aceita o Apocalipse como a verdadeira revelação de Cristo e das coisas que em breve devem acontecer? Você deseja que Cristo te livre das fobias que prejudicam sua vida? Você acredita que pode ser uma pessoa feliz ao lado de Cristo? Você confia que é uma pessoa totalmente amada por Ele e que Ele tem poder para te libertar do pecado, dos vícios ou de qualquer outro tipo de mal? Mais do que isso, você crê que em breve Jesus virá? Se você crê, queridos, fique em pé para a oração. Saia daqui com esta mensagem de valor eterno no seu coração, entendendo que, independente do progresso, do conhecimento humano que se avoluma, dos avanços da ciência e da tecnologia, o homem não tem controle sobre a vida, não tem controle sobre a natureza, não tem domínio da existência, mas Jesus tem em suas mãos
o controle e o domínio absolutos da vida que nos envolve. Que nós sejamos biblicamente iluminados, que pensemos biblicamente e que possamos ser de fato ungidos pelo Espírito Santo, deixando de ser homens e mulheres carnais e se tornando homens e mulheres espirituais, que têm no seu coração a bendita esperança de que em breve o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo há de voltar. E isso vai acontecer num piscar de olhos. Oremos. Pai, nesta manhã fomos iluminados pela Tua palavra para pensarmos nas coisas eternas, para pensarmos, Senhor, em Tua mensagem que envolve o nosso estado eterno. Pedimos, ó Deus, que através do Teu Espírito e da Tua palavra, sejamos motivados a nos aproximar cada vez mais e mais de Jesus. Que a nossa espiritualidade assuma a importância de prioridade, porque a espiritualidade consiste no relacionamento com Cristo. Que através do conhecimento da Tua palavra, possamos compreender os tempos e os acontecimentos, e fazermos uma leitura profética, e chegarmos à conclusão de que em breve Jesus virá. Pai, nos envolvas em Teus braços, aumentes a nossa fé, realizes um milagre em nosso coração, e ajude-nos para que sejamos homens e mulheres guiados pelos valores e pela luz das profecias. A Tua palavra diz: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem e guardam as coisas nela escritas. Então, ó Deus, o que foi escrito foi para que tenhamos esperança e para a nossa salvação. Então aumentes a nossa esperança e concede-nos tamanha salvação, maravilhosa salvação, em Cristo Jesus. Amém. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei. Longe aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado